sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade, oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe ricamente. Estou aqui para falar do nosso sítio Obra da Restauração, sítio este onde será ali construído, o centro convencional das igrejas na Obra da Restauração da sucursal São Paulo Sul. Estou aqui então para falar aos nossos pastores, obreiros, às nossas igrejas, que a partir de então inicia-se as primeiras etapas, ou seja, a primeira etapa ali na construção, porque é do conhecimento de todos que nós adquirimos este sítio, juntamente aí com a Agiorbe Nacional e o Ministério da Igreja de São Miguel Paulista em novembro do ano passado, E agora então partimos para a primeira etapa, que é exatamente a construção da entrada ali, da estrada, de entrada, por onde certamente ali entrarão os ônibus, caminhões com material, enfim, essa é a primeira etapa. E nós estamos então lançando aí uma campanha com todas as nossas igrejas, com um valor mínimo de R$150. Aqui para anunciar aos amados que nós estamos juntos, certamente aí na continuidade do trabalho desse sítio, porque é para o bem das nossas igrejas aqui na sucursal São Paulo Sul. Espero que todos possam abraçar em nome de Jesus, sabendo que a diretoria da sucursal São Paulo Sul está junto, certamente, com a nossa Assembleia Geral e a igreja em São Miguel Paulista, nessa batalha, nessa luta, nessa peleja, para que cheguemos ali à conclusão desse sonho. Sei que não é fácil, mas certamente o nosso Deus nos conduzirá a bom termo, em nome do Senhor Jesus. Contamos com a colaboração dos amados, além das vossas orações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na doce paz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Venho gravar este vídeo para fazer aqui a solicitação diante do trabalho empenhado pela Igreja em São Miguel Paulista, na pessoa do seu presidente, pastor Gênesis, juntamente com os pastores que compõem o corpo de obreiros da Igreja em São Miguel, somado à sucursal São Paulo Sul, sob a presidência do nosso ilustre colega, o pastor Paulo Placinetti. Está sendo empenhado agora um grande trabalho para fazer a terraplenagem no sítio Obra da Restauração, sítio esse que foi adquirido para acontecer os grandes trabalhos da nossa convenção estadual e até mesmo aqueles que estiverem fora que quiserem fazer uso. Portanto, todos aqueles que tiverem desejo de ver realmente essa obra construída, principalmente as nossas igrejas dentro do estado de São Paulo Sul, façam as suas contribuições. Haverá agora uma terraplenagem, uma abertura de uma estrada, onde o valor vai exceder aí R$40 mil, e é lógico que há uma necessidade de uma união para que possa ser realizado esse grande trabalho aí. Então é um trabalho que será realizado para o benefício das nossas igrejas na Obra da Restauração e principalmente as nossas igrejas que estão dentro do estado de São Paulo Sul. Então conto com todos e espero que haja uma resposta favorável dos nossos pastores, dos nossos obreiros e das nossas igrejas. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Jesus, bendito.
presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Ao culto hoje é doutrina, ao pessoal, mas vamos orar. E eu dou a oportunidade para o pastor orar pelo pastor Gênesis. E está com o pastor Gênesis. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Aleluia. Nosso Deus, nosso Pai está no céu. Nós somos gratos a Ti, Pai, por mais esta oportunidade que ainda nos concede de estar na Tua casa de oração, ó Pai. Perdoa o nosso pecado, pensamento, palavras e obra. Nos segure e nos sustenta nas Tuas mãos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai. Aleluia, Pai querido, Pai amado, os teus filhos, as tuas filhas, que ainda porventura estão vindo a caminho, traga guardado, protegido, debaixo da tua mão santa e poderosa. Pai querido, Pai amado, agora que o teu servo, pastor, aleluia, gente vai tomar a tua palavra, usa ele como um instrumento bem preparado, bem afinado, para transmitir o teu pecado aos nossos corações. Pai santo, Pai amado, nos ajude a dar-nos da tua graça, pois são essas bênçãos que nós te pedimos com ação de graça, em nome de Jesus. Amém. Pai, seu irmão, Amém. sempre estamos assistindo do seu lado também, seja bem-vindo. Amém, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. Hoje nós, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos ler o capítulo 3 até o verso 17. Mas hoje eu vou pedir vocês que leiam comigo. Eu leio os primeiros, vocês leem o segundo, eu leio o par, vocês leem o ímpar, até o 17. O título é Exortação à Santidade e ao Amor Fraternal. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Vocês. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas recaída de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando
mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de grande misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. e sobre tudo isso, revestimos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Pode sentar, irmão. O nosso texto de consideração é o 16 e o 17. A palavra de Cristo habite em vós. Se eu perguntasse para vocês o que quer dizer habitar, o que vocês responderiam? Habitar quer dizer morar. Não é? Cada um de vocês tem a sua residência. Vocês habitam na residência de vocês. Não é? Então, quando diz que a palavra de Deus habite em vós, não é? Exortando, ensinando, porque nós temos uma mente. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre mente, sobre o cérebro, não é? Porque nós temos aqui, eu vou ler o que eu analisei. Especialistas afirmam que o nosso cérebro recebe seus sensores cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo. Vocês vão dizer, meu Deus, é isso tudo? É. Embora todas essas informações não sejam completamente processadas por nossa consciência, como você deve ter imaginado, isso acontece porque desses milhões desses milhões de informações, nossa consciência é capaz de lidar ou processar cerca de 16 ou 50 bits. Quer dizer, nós não processamos isso tudo, mas nós recebemos. Não é isso? Pouco parece, mas imagine se nossa consciência tivesse milhões de decisões a tomar por segundo. Por exemplo, vamos lá. Devo continuar a bombear sangue pelas veias do meu corpo? Vamos dizer que é uma coisa maluca, né? Como é que você... Eu devo? Isso tem que acontecer. Imagine, não é? Que eu preciso que esse sangue corra por todas as veias e artérias, não é? Porque isso depende da minha vida. Se o sangue parar, eu não vou ter como continuar vivo, não é isso? Então, você imagine se você fizesse essa pergunta: devo continuar respirando? Porque você tem um cérebro, diga cérebro. Ele comanda tudo. Ele comanda tudo, não é? Você tem olhos, é um sentido, você vê. Quantos sentidos nós temos? Eu falei isso outro dia, né? Como é que é? Visão, audição, olfato, tato e paladar. Esses são os meios que as informações vêm para dentro de nós. Mas quem é que processa isso tudo? O cérebro.
não é? É o cérebro, é a mente. Olha lá. Então, você podia perguntar, né? Devo diminuir ou aumentar minha pressão arterial? Devo casar ou comprar uma bicicleta? Misericórdia. Porque isso tudo está sendo processado aqui, não é? O cérebro filtra essas informações do inconsciente, uma vez que se tomássemos consciência de tudo ao mesmo tempo, o nosso cérebro entraria em colapso, como se fosse um computador sobrecarregado. Ele também filtra as informações para que possamos tomar decisões acertadas para a manutenção de nossa sobrevivência. De forma que a maior parte das informações mais essenciais para a manutenção do nosso corpo fique somente aos cuidados do subconsciente. Você tem o consciente, você tem o subconsciente, né? O termo subconsciência ou subconsciente é utilizado em psicologia muitas vezes para descrever qualquer tipo de conteúdo da mente existente ou operante fora da consciência. O consciente decide quais informações devem ser mantidas do cérebro e quais não devem, pelo menos em algum nível. A mente subconsciente é como um disco rígido de um computador. Ela contém todas as nossas memórias, hábitos, crenças, características, autoimagem e controla as funções autônomas e corporais. Então eu quero mostrar para vocês o trabalho da mente, o trabalho do cérebro, não é? Imagine que importante é o nosso cérebro. Se nós não tivéssemos esse cérebro, ou se ele não funcionar, como acontece quando adoecemos. Por exemplo, uma criança ela pode sofrer, como é que é o nome daquela doença da criança que ela fica? Hidrocefalia. Hidrocefalia, parece que a gente é alguém da área da saúde. A memória é a capacidade de armazenar informações de modo que essas possam ser recuperadas quando buscamos recordá-la. Aí lembra do computador, né? Eu quero buscar alguma informação que está lá atrás, eu dou lá um comando e ela vem. A nossa memória tem essa capacidade. Você sabe utilizar bem os 5 sentidos do seu corpo, olfato, paladar, audição, tato, visão, porque você tem que saber como utilizar esses instrumentos ou esses meios que nós temos para fazer funcionar a nossa vida, né? Por exemplo, ao acordar, percebe bem o que está à sua volta. Você quando acorda, não é isso mesmo? Quando acordamos, percebemos isso, né? A vida em constante transformação, às vezes nos proporciona uma agitação na qual perdemos a oportunidade de prestar atenção ao nosso redor e isso prejudica nossa memória. Por exemplo, nós estamos viciados, nós somos todos, ou a maioria, com raras exceções, levantou, pega o celular. Se eu perguntasse aqui, quem quando acorda corre logo pega o celular? Não vou perguntar não é? Em geral. Às vezes, e se você não tiver um senso de selecionar, ali tem tudo para te prender. Eu vou dizer, nós precisamos, olha, agora mesmo eu estou falando aqui, até para gente que está fora do Brasil. Outro dia, alguém disse assim, estou lhe assistindo aqui de Angola. Eu falei, tem misericórdia, está longe. E o elemento se identificou. Então é isso, você tem toda, vamos dizer assim, essa facilidade, não é? E louvado seja o Senhor que nós estamos usando ela para pregar o Evangelho. Outro dia uma pessoa estava na Itália e disse, pastor Gênesis, eu estou aqui na Itália e estou assistindo as suas lives, eu não perco, etc. Mas que bom. Depois eu disse, pastor Gênesis, eu estou aqui nos Estados Unidos e acompanho o seu trabalho, etc. Então você percebe que você hoje tem acesso, não é, no mundo. Isso é bom. É bom, mas se você não vigiar esse instrumento, ao invés de você dominar, diga assim, ao invés de dominar,
Ao invés de dominar, você é dominado. Porque ele está preparado para te dominar. Te prender. É tanto que você fica ali, perde noção do que está à sua volta. Não é? Passou a hora de comer, você não comeu, passou a hora que você assumiu, cumpriu o compromisso que você não fez. Quem foi? Eu estava aqui em Israel. Outro dia um camarada fez um desastre tremendo. Aí, o que ele estava? Ele estava no celular. Ele prende mesmo. Não é? Então nós precisamos tomar muito cuidado. A memória precisa de recursos advindos dos nossos 5 sentidos. Isso por quê? Por que Deus te deu 5 sentidos? Porque você está se comunicando com o ambiente que você está. Não só com as pessoas, mas com o ambiente. Você está ouvindo, está vendo, né? Esbarrando, coisa assim. Você tem 5 sentidos e eles estão aí com essa missão. Não é verdade? Então vamos lá. Memória e atenção estão intimamente ligadas. E nosso cérebro, para assimilar uma informação, utiliza a atenção focada nos nossos 5 sentidos. Eu vou fazer uma pergunta: para que os sentidos? Por que precisamos dos sentidos? Os sentidos nós usamos para estar comunicando com tudo que acontece à nossa volta. Eu tenho que estar ouvindo, eu tenho que estar vendo, eu tenho que estar odor, enfim, tudo esses sentidos têm esse objetivo. Tá? Se alguém esbarrar, não é? E tudo isso tem a ver. Mas vamos lá, vamos ouvir um conselho aqui de Pedro Azevedo. A memória humana, como funciona? Acho fantástico tentar perceber como o cérebro humano funciona e, sobretudo, a nossa memória, não é? Quem é que aqui não tem memória? Quem tem memória? Diga assim: eu tenho memória. Eu tenho memória. Todo mundo tem? Então aqui todo mundo não. Oh, glória a Deus, não é? Memória também significa aquilo que nos faz lembrar. Vamos ver, quer ver? Quando Jesus disse assim: todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, fazer isso Em memória de mim. Então você está lembrando de alguém. De quem? De Jesus. Por que nós tomamos a ceia, como vai acontecer no domingo, e fazemos isso todo primeiro domingo? Para nós estarmos lembrando do Senhor, não deixar apagar. Porque quando você lê, agora alguém vai ler, vamos ver quem é mais sábio para ler para mim. Juízes, capítulo 2, versículo 10. Aqui. Pode ler? Eu disse o quê? Juízes 2, 10. Diz da seguinte forma: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Imagine, por que a memória? Por que a lembrança? Para manter vivo em nós quem é o Senhor, o que Ele fez, por que fez, em que eu estou sendo beneficiado. Então, lá nos primórdios, está lá o livro de Juízes. O livro de Juízes foi escrito, vamos dizer assim, o período de Juízes está em torno de 300 a 400 anos. Né? Foi um período onde não houve sucessor de liderança. Sucessor de Moisés foi o Josué. O sucessor de Josué foi o... Houve lá alguém, não é? Mas não houve aquela sucessão para dar continuidade ao ministério, como aconteceu com Josué em relação a Moisés. Aí o que aconteceu? Se você pegar ele ao último livro o último versículo do livro de Juízes, vamos ver quem vai ler para nós. Está lá, Juízes, capítulo, último verso. O que está escrito lá no último verso? Juízes, pega o último verso e leia. O que está escrito lá? O último verso do livro de Juízes. É só terminar o livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Já imaginou? Não tinha lei. Cada um fazia o que parecia reto. Isso se chama o estado de anarquia. Diga anarquia. Anarquia. Anarquia é isso.
Não tem liderança, não tem lei, cada um faz o que quer. Hoje eu levantei e vai fazer a bobagem que achar que deve fazer, como o que nós estamos vivendo, com esse menino agora pegou uma faca e queria matar todo mundo, etc. Tal. Isso daí é um espírito demoníaco que se apodera das pessoas, tem outro nome para dar. Ah, não, pastor, não fala isso. Eu falo porque o que o diabo veio fazer? Roubar, matar, destruir. É o que ele está fazendo. Não é isso? Então, é preciso memória. Né? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Levanta a mão e diga assim: eu me lembro o dia que eu tive um encontro com Jesus. Quem é que lembra aqui? Tem memória, né? Olha a memória deles. Quem que lembra-se um efeito de Deus extraordinário na vida? Quem é que teve uma experiência com Deus extraordinária? Isso é memória. E é muito bom nós termos memória, que é o trabalho do nosso cérebro. Mas como funciona a memória humana? Que processos estão envolvidos? Bom, a nossa memória divide-se em 3 categorias. Vamos lá. A memória sensorial serve para reter as informações que nos chegam pelos sentidos. Olha os sentidos aí: pela audição, pela visão, pelo olfato, enfim, por aí. É só para a gente falar. Isto é a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. A informação que nos chega pelos sentidos é processada, analisada, interpretada e guardada no cérebro em menos de 2 segundos. Quantos segundos? 2 segundos. É como se fosse um memorial imediato. Quando o cérebro precisa de mais tempo, recorre ao próximo tipo de memória. Eu disse, a primeira memória foi, que nome é? Sensorial. Memória de curta duração. Quando o nosso cérebro entende que a informação que está a receber é importante, a informação é transferida da memória sensorial para a memória de curta duração. Nela, podemos memorizar até 7 informações durante cerca de 30 segundos. Durante quantos segundos? 30 segundos. Se necessária, armazenamento durante mais tempo, o cérebro recorre ao último tipo de memória, a memória de longa duração. Como é que é a memória? De longa duração. Quando a memória ultrapassa os primeiros 2 tipos, a informação pode ser guardada no espaço de longa duração. Esta é a parte da memória mais interessante, que nos permite guardar as informações de várias formas, mas sempre de uma maneira cronológica, já que é o tipo de organização a que estamos habituados. Agora você vê que nós estamos mexendo com o nosso cérebro, e com tudo isso aqui vocês vão entender por que eu estou trazendo esse assunto. E como é que a memória classifica e processa a informação? Bem, existem 3 categorias. Primeiro, a memória semântica é onde o cérebro pega no que está armazenado na memória de longa duração e formula as nossas ideias, os nossos conceitos e os nossos significados que lhes correspondem. Aí você vai dizer assim, mas eu não sabia que isso acontece normalmente. Isso está em você, isso está em nós. Memória de processo é a parte da memória de longa duração, onde é guardada a informação sobre os processos que sabemos executar, andar, falar, usar o computador e etc. Isso você faz. Você sabe andar? Quem é que não sabe? Sabe andar? Então, são processos. Olha, está tudo aqui. Aí você vai entender o quanto isso daqui, cérebro, mente, é importante e o que ele faz, não é? E a gente vai chegar mais para diante. Espera um pouco. E a memória está permanentemente em funcionamento a detectar o que ouvimos.
o que sentimos, o que fazemos. Qualquer atividade põe a memória em funcionamento. Vamos lá. É importante fazermos e exercitarmos constantemente a memória, não só para aumentar a quantidade de informação que conseguimos memorizar, como também para reduzir a probabilidade de desenvolvermos déficits de memória no futuro. A memória degenera-se naturalmente quando envelhecemos, mas devemos tentar retardar ao máximo esse processo para manter a mente sã. Então, se você for uma pessoa que não se envolve com nada, parou de ler, parou de estudar, de se informar, fica no seu canto murcho. Eu já estou velho, eu já vou morrer mesmo, não quero mais nada. Você não está interessado? Às vezes a pessoa entra num estado, vamos dizer assim, de não quer mais nada, não se interessa por nada, e aí ele vai automaticamente, o que? Perdendo o contato, todos esses sentidos param de funcionar. Ele não está enxergando bem, não procura fazer um tratamento, Deus usar um outro. Não, já que eu não estou enxergando, não vou ler, não estou enxergando. Se esforce, não pare não, você está vivo, não é? Porque o pior problema não é você morrer, é você achar que já está morto. Quando a Bíblia diz assim, posso, viu comigo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você começa você mesmo, né? Se nós olharmos para Jó, diga um Jó. Jó foi um homem estrangeiro da comunidade hebraica, ele não era hebreu, ele não era da área dos judeus, nem parente de Abraão, mas ele creu. O Evangelho, ou melhor, a palavra de Deus chegou e ele abraçou, mas ele abraçou de uma vez. Abraçou tanto que ele conseguiu um testemunho, uma vida que foi considerado por Deus, não um julgamento feito por alguém, não, por Deus. Não há na terra um homem como meu servo. Como é que qual a qualidade desse? Quem é? Primeiro, sincero, vou dizer sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Agora, será que não seria um qualificativo para nós avaliarmos? Primeiro, será que eu sou sincero? Ou eu não sou sincero? Eu falo uma coisa, na frente, por detrás, eu já falo outra. Isso é não ser sincero. Sincero é ser transparente, sincero é andar na luz, sincero é uma qualidade que Deus valoriza muito. Nós precisamos aprender a ser sincero. Depois é reto, a retidão faz tudo certo. Não é? Tem pessoas assim, que se o patrão estiver vendo, ele está trabalhando. Na hora que o patrão chega, ele para. Ele volta, o patrão chegou, ele volta. Isso é o quê? Ser hipócrita, ele não é sincero. Então ele não é sincero, ele não é reto. Agora vê o outro, temente a Deus. Ele temia a Deus. Quem teme a Deus não faz as coisas erradas, não fala mentira. Ele, enfim, ele está polido, ele está tendo uma vida ilibada, né? Aquele homem que é referência. Jó é uma referência para nós, não é? Agora tem a última que é mais forte. E se desvia do mal. O mal está ali, ele se desvia. Não quero brincar com as coisas erradas. Então essas coisas qualificam o homem. E nós precisamos de tomar cuidado com isso, né? Então onde é que nós estamos? Estamos aqui. A memória vai se degenerar com o tempo. Eu aqui, com meus 76 anos, se eu achar que eu estou acabado, eu estou acabado. Mas se eu achar que eu não estou acabado, porque Jó, com toda essa qualidade, ele tinha uma preocupação. Qual era? Jó tinha uma preocupação. Deixa eu ver se vocês se lembram qual era a preocupação de Jó. Jó tinha uma preocupação. Quantas provas vieram na vida de Jó? Perdeu os filhos, perdeu tudo. Ele disse assim numa frase: o que eu temia me acontecer. Então, não obstante ele ter todo esse qualificativo, lá no interior dele tinha medo, primeiro, de perder, de adoecer, de perder a família. Isso tudo estava no
seu consciente, do seu subconsciente, as coisas más. Não, mas hoje não vou sair porque eu estou com medo, eu não vou ali. Você tem medo, o medo é uma das defesas que você tem para não se arriscar. Você tem que tomar cuidado, porque se você tiver medo de tudo, você fala, não vou entrar nesse ônibus, estou com medo desse motorista aí bater, eu vou correr, não vou sair hoje, hoje é 13, sexta-feira 13, eu não saio, porque dizem que sexta-feira 13 irmão, você tem que pensar pela fé. O que é pensar pela fé? Pensar pela fé é ver o invisível e crer no impossível. Está certo assim? Aí, para você ter todos esses benefícios, o que é que você precisa ter? Aí vem Colossenses 3, 16 e 17. O que é que diz? Vamos dizer juntos? 3, 16 e 17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus no coração. Quer dizer, habite. Nós aprendemos que habitar é morar, não é? E se a palavra de Deus habita em você, quando nós lemos o Salmo, vamos lá, eu continuo depois. Quando nós lemos o Salmo 119, versículo 9, pastor, o senhor já falou isso aí, mas eu vou repetir agora, dá licença. O que diz o 9? Como purificará o mancebo o seu caminho? Como? Observando-o conforme a tua palavra, quer dizer, conforme a palavra de Deus. E o 11, como é que diz? Vamos ler junto o 11? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Habite a palavra, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Escondeu no coração. Quando diz que escondeu no coração, quer dizer que nós temos que abrir aqui o peito, abrir o coração, pegar uma Bíblia, botar lá dentro do coração e costurar o coração, é isso? Não. Misericórdia, isso está morto, né? E como é que ela vai habitar? Como é que ela vai habitar? Quando a Bíblia fala em coração, está falando esse músculo que bombeia sangue? Vocês aprenderam, né? Claro que não. Está falando em quê? Na mente, na vontade, nos pensamentos, quer dizer, na tua vida, não é? Então é isso, habite. E se a palavra de Deus está aí, se nós formos lá para o livro de Números 15, quer ver? Números, capítulo 15, 37 a 41. Olha só como é que nós temos, eu disse Números 15, 37 a 41. Vamos ler esse texto para guardar. Veja como é que a Bíblia, eu disse 15, 37 a 41. Vamos ler? Vamos lá, abre sua Bíblia aí. Vamos ler junto, vamos lá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes nas lombas das suas vestes, façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das portas porão cordão partido, e nas franjas vos dará para que vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os façais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. As franjas estavam ali, o fio azul estava ali, para ele se lembrar da palavra de Deus. Esteja no coração, quer dizer, esteja na mente, no psique, e vai por aí, não é? Então eu vou voltar agora para ler o 17. E tudo que fizeres, seja em
o 17 do 119. Em ação, faça-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, o Pai. Vou fazer uma reflexão. Paulo descreveu a verdadeira santificação evangélica. Ela é dada com a própria fé autêntica. Apesar disso, permanece relevante a pergunta de como ela, afinal, adquire força de maneira prática em nossa vida. Paulo passa a falar um pouco mais a esse respeito. É significativo que a presente passagem constitua o paralelo da resposta à pergunta: como ficamos cheios do Espírito? Está lá na carta de Efésios 5, 18 a 21. Na verdade, ambas as coisas estão interligadas. Somos santos porque o Espírito Santo habita em nós. A santificação acontece pela ação do Espírito Santo em nossa vida. A nossa santificação se torna vigorosa quando nos enchemos do Espírito Santo. Como você é santo? Eu, por mim, não tenho força. Você não tem. Mas se o Espírito Santo encontrar lugar na tua vida, por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, nós precisamos: não vos embriagueis com vinho em que há não vos embriagueis com vinho que contém, mas enchei-vos do Espírito. Então, o Espírito Santo é que vai nos enchendo, nos dá força para sermos vencedores, tá certo? Nossa santificação assim se torna vigorosa. A palavra de Cristo seja abundante em vossa casa. Para muitos a palavra é uma visitante dominical. Bem-vindo, bem-vinda. Isso não basta. Quer dizer, você lê a Bíblia, você medita na Bíblia, domingo, quando chega na igreja, né? A crente que é assim, só lê a Bíblia. Eu fico olhando às vezes as pessoas com a lição da escola bíblica, que nós chamamos dominical. Às vezes a pessoa não pegou, não leu nem o texto, não leu a lição. Quando o professor, o mestre está ali falando, aí eles pegam, tem dificuldade. Quer ver uma maneira de você melhorar a sua leitura? Leia em voz alta. Diga: leia a Bíblia. Leia a Bíblia em voz alta. Você vai treinar a pronúncia. Isso se chama impostação de voz. Porque aí você tem mais facilidade. E quando você lê a Bíblia e medita, aí você tem mais intimidade com a Bíblia. O Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Vocês sabem quem é que inspirou o registro da Bíblia? De Gênesis a Apocalipse. Quem foi que inspirou a Bíblia toda? Quem foi? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Ninguém está lá. Pedro fala isso, não é? Que não foi pela vontade do homem, mas o Espírito Santo de Deus, homens foram usados para fazer o registro da Bíblia. E quando você lê com aquele desejo de aprender, porque o Espírito Santo ele é o mestre, diga assim: o Espírito Santo é o mestre por excelência. Não tem quem, né, lê buscando, desejando que ele não ilumine para você entender, e mais, ela te edifica, que é isso que ela faz. Isso não basta, ela precisa estar em casa entre nós, de modo que nós estejamos em casa nela. Afinal, a igreja de Jesus não pode ficar devendo à congregação da velha aliança, a qual fora dito: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estarão no teu coração. Tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e a levantar. Está lá em Deuteronômio 6,6. Então a palavra, irmãos, faz muita falta. E o pior, está fazendo falta na casa dos crentes. Não é? Que é aquilo que eu disse e eu volto, estou repetindo, estou sendo repetitivo. A gente pega o celular, a gente fica tempo no celular. E com a Bíblia? Qual é o tempo que nós paramos para ler, para meditar, para orar? Não é? Então, isso tudo nós estamos aprendendo.
aprendendo aqui nesse momento de doutrina. Lutero empregou a ilustração do fogo, no qual o ferro frio e cinzento passa a arder como brasa viva. Como se formará uma vida santificada se a palavra viva e plena do Espírito não perpassar e iluminar tudo de forma abundante? Vamos repetir o verso? Habite a palavra de Deus abundantemente em vossas vidas. Habitar quer dizer o quê? Morar. Não é? Aí está. Porque nós, que de resto gostamos de ter tudo abundantemente, somos tão parciais nesse ponto. Em geral dizemos a palavra de Deus. Paulo escreve aqui a palavra de Cristo. Obviamente isso não significa que o Antigo Testamento esteja sendo colocado de lado. Para a igreja daquela época, a Escritura, na verdade, era somente o Antigo Testamento. E ela que dá testemunho de mim, afirma Jesus, João 5,39. Juntamente por isso, o Antigo Testamento se tornou tão familiar e próximo da igreja apostólica, porque ela lia como palavra de Cristo. Eles não deixavam de ler a palavra. Preste atenção nisso. Contudo, as Escrituras é a palavra de Cristo, por meio de quem e em direção do qual tudo foi criado. Fala através delas, acrescentava-se agora sua nova palavra, porque foi pela palavra do Senhor Jesus que todas as coisas foram criadas. Nós não podemos esquecer isso, né? Então agora nós vamos fazer uma meditação mais objetiva, aproveitando o nosso tempo. Vamos lá. Nessa passagem de Colossenses 3, estudo, Paulo exorta os colossenses sobre como vencer a batalha travada no campo de batalha de nossas mentes. Diga mente. Mente. Muito bem. Abrindo um parênteses aqui. Estamos ouvindo uma estudiosa falar que se você ficar olhando alguma coisa 17 segundos, eu vou fazer 17 segundos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu falei 17 segundos. Vocês ficaram lembrando. Então, se você focar 17 segundos, você começa a movimentar, não é? A tua parte do teu cérebro, que se chama parte receptiva. Fica focando. Por isso que aquela frase que eu deixei com vocês sobre os 4 estágios do pecado. Primeiro, atração. O que é atração? É aquilo que te atraiu, não é? Então, se você olhar e sair fora, aí eu fiz a experiência da gordura quente, que você já notou que é automático? Se você botar a mão numa coisa diferente, a própria mão, ela é automático isso, né? Se você olhar isso aí, você não vai ser influenciado. Mas se você parar 17 segundos, você movimenta todo o seu sistema receptivo e aquilo vai trazer. Foi atraído. Aí se você passar para 1 minuto, aí você vai sair de atração para sedução. Aquilo que seduziu. Se você continuar, vai sair da sedução para concepção. Se você continuar na concepção, você vai para consumação. Tá bom. Gera morte. Você é tentado como é atraído, engodado, e concebe, e havendo concebido, não é? Da luz do pecado. E o pecado consumado gera morte. Então, vocês vejam que está tudo dentro do que nós estamos estudando. Ele defende que devemos ocupar a mente com as coisas do Senhor. O que a mente, você aprendeu muito sobre a mente hoje, né? Então você precisa saber todo esse sistema mecânico do cérebro que eu trouxe para vocês, né? Depois vocês vão ter isso em mãos, que eu vamos dizer, organizar isso daqui, dá para vocês fazerem cópia. Mas preste atenção que
Isso tudo está em você. Eu não estou falando nada técnico, científico, eu estou falando como funciona esse sistema de você olhar, aquilo prender, contamina a sua mente e enfraquece o teu espírito. Porque o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. Diga, o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. Mas para isso é preciso que a porta esteja aberta. Porque o que acontece? Você tem uma porta que se abre. Você já viu? Agora é bom que não está mais nem funcionando direito como era antigamente. Mas antigamente você tinha uma porta assim. Quando ela abria para você, fechava para quem estava lá dentro. Quando ela fechava aqui para fora, abria para quem estava lá dentro. Então, quando a porta se abre para as coisas de Deus, ela se fecha para as coisas da carne. Mas quando ela abre para as coisas da carne, ela se fecha para as coisas de Deus. Por isso que a palavra diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Né? E Paulo vai dizer lá em Romanos 8, se a minha memória não me traz, que a inclinação para a carne completa é morte. E a inclinação para o espírito é vida. É isso aí. Então, quando você está inclinado para as coisas da carne, você está separando de Deus. Não tem jeito. E olha a mente. Aqui o cérebro, você aprendeu. Tem a rápida, tem a longa, mas ali vai guardar. E aí você tem que selecionar. Aí aparecem os sentidos de novo, né? O que você está vendo. Você está vendo. Se você ficar 17 segundos vendo, aquilo vai vamos dizer, vai acionar o seu sistema receptivo, não é? E aí vai acabar você ficando preso. E depois que te prender, tem misericórdia. Não é fácil para te largar. Desse modo, devemos nos revestir. Bom, vamos lá. Ele defende que devemos ocupar a mente com as coisas do Senhor e que devemos deixar para trás as práticas pecaminosas. Tá? Paulo, desse modo, devemos nos revestir do comportamento de Jesus Cristo como povo escolhido e amado de Deus. Como é que eu devo de andar? Como ele andou, não é? Paulo nos ensina sobre a importância da palavra de Deus na vida particular e na vida social das pessoas que nos cercam e servem a Deus conosco. Aí precisamos dos sentidos, não é? Como é que é? Precisamos dos sentidos, porque é com os nossos sentidos que nós comunicamos com as pessoas. Vocês estão vendo que o pastor não está deixando de colocar a importância dos 5 sentidos. Você precisa deles, tá certo? Ele encerra com conselhos diversos que os cristãos podem aplicar no dia a dia. Acompanhe. Colossenses 3 é um estudo histórico, né? O contexto histórico desse momento era a premissa, né? Ponto que é premissa, ponto e ideia que se parte para armar um raciocínio. É aquele processo que vocês aprenderam sobre os diversos pontos da mente, né? E Paulo e os colossenses morreram com Cristo, como está lá, né? No Colossenses, se já ressuscitaste com Cristo, completa aí. Buscai as coisas que são isso, exatamente. Com isso, confiar na obra consumada de Cristo e viver como que eles são nele, em vez de seguir os regulamentos religiosos humanos, produzirá uma vida santa. Vou repetir. Com isso, confiar na obra consumada de Cristo e viver como que eles são nele, ao invés de seguir os regulamentos religiosos humanos, produzirá uma vida santa. E você está buscando, vivendo, pensando. A Bíblia chega a dizer pensar. Você pensa com o quê? Nós pensamos com a mente. É a mente, com a mente que você pensa.
Os professores greco-romanos, quando eu leio greco-romano, vocês vão se lembrar, e que não obstante os romanos estarem no poder, a cultura que eles assimilavam era grega. Então se fala greco-romano por isso. Eles chegavam a dizer que os romanos lutavam com a sua força, mas a mente era grega, né? Mais ou menos isso. E os judeus às vezes tinham uma segunda lista de vícios subordinados ou menos óbvios após a primeira lista, anunciando que estes também deveriam ser removidos. Quer dizer, tirar tudo, não é? Que o mundo tenta, vamos dizer, tirar de nós a visão de Deus. Porque para essa visão ficar firme em você, você tem que escolher, né? Escolher a quem vocês querem servir. Em contraste com vícios mais óbvios de praticados, principalmente pelos gentios, até mesmo os judeus lutaram com os pecados listados aqui. Eu li, quando li o texto, os pecados listados. Vamos lá. Em Colossenses 2:23, Paulo criticou o ascetismo falsos mestres, afirmando que essas práticas não ajudavam a refrear os desejos pecaminosos da carne. Eu volto a falar. Você é atraído, é tentado quando você passa muito tempo deixando essas mensagens através dos seus olhos. Daí, essa cultura que o mundo está vivendo hoje, uma cultura separada de Deus, porque eles não creem em Deus. Está certo assim? Porque se eles crescem em Deus, esse mundo seria um paraíso, não é? Porque eles iam ver o que é viver na presença de Deus e ser muito abençoado. Amém, queridos? Então, vamos continuar aqui. Né? Vamos lá. Aqui Paulo dá um conselho positivo sobre o verdadeiro viver espiritual, que de fato corrige os desejos ardentes e pecaminosos da carne. Vamos repetir. Andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Em Colossenses 3:2, afeiçoai-vos as coisas que são de cima. Quer dizer, o que você está pensando? No céu ou na terra? Não é? Se é no céu, né? Então está lá. Então, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Esforçai-vos as coisas que são de cima, e não as coisas que são da terra. Então, se nós estamos buscando as coisas que são de cima, nós começamos a ter uma vida mais voltada para as coisas de Deus. Então, se retoma as consequências da identificação dos cristãos com Cristo, iniciado em Colossenses 2:20. Esta expressão sinaliza uma mudança na carta, que passa da instrução doutrinária para a aplicação prática. Uma coisa é o que você ouve e aprende, outra coisa é você colocar em prática. Amém? Nossos esforços e pensamentos devem estar no céu, onde Cristo habita, lá no Salmo 110:1. Esses mandamentos contrastam a verdadeira vida espiritual com a falsa espiritualidade proposta pela filosofia terrena. Que uma coisa é você viver uma vida com Deus e Deus ser visto em você. Tem muitas pessoas que estão na igreja de Deus, diga isso comigo. Tem muitas pessoas que estão na igreja de Deus, mas não estão no Deus da igreja. Eu disse uma palavra aqui, duas palavras, vamos ver se nós lembramos. Eu falei sobre reputação. O que é a reputação? Vamos ver se você lembra. Falei sobre reputação. O que quer dizer reputação? Isso. Reputação é aquilo que as pessoas pensam da gente. E o que nós somos? Que é o caráter. Então vamos lá, caráter é o que nós somos.
Reputação é o que os outros pensam da gente. Eu trouxe o exemplo dos fariseus, né? O que Jesus disse dele? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então nós estamos aqui na casa de Deus, estamos servindo a Deus. Deus quer trabalhar o teu, o meu, o nosso caráter. Porque não adianta, você pode enganar todo mundo, mas não engana Deus. E se você não engana Deus, aí eu quero trazer você aqui para Eclesiastes capítulo 12. Vamos lá, abre aí, Eclesiastes 12, são os 12 versículos ou 3 últimos do livro de Eclesiastes. Eu disse Eclesiastes 12, os dois versículos 13 e 14. Vamos ler juntos? Eclesiastes 12, 13 e 14. Vamos lá, todo mundo. Abrindo a chave? Eclesiastes 12, 13 e 14. Vamos lá. Eclesiastes, vamos lá por conta. Tem o livro de Salmos, depois tem o livro de Provérbios, depois vem o livro de Eclesiastes. Por favor, eu tenho paciência. Se nós aprendemos e ensinamos paciência, temos que ter paciência, né? Vamos lá, chave? Amém? Já estou. Quem não achou, diga assim: escola bíblica. Escola bíblica. Quem já achou, diga amém. Oh, vamos lá, vamos esperar a escola bíblica aí. Eclesiastes 12, 13 e 14. Vamos ficar cientes, aqui é uma verdade dita por um homem que foi considerado o mais sábio do mundo, que foi Salomão. Vai, vamos ler juntos, vamos lá todos. Vai, 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Não adianta, você está escondendo, mas Deus está vendo. Então, saiba disso. É o Salmo 130. Para onde me irei do teu espírito? Para onde me esconderei da tua presença? Ninguém esconde nada de Deus. Vocês estão olhando a concha da minha mão? Está vendo aqui o tamanho da minha concha? Se o que eu botar aqui nessa concha, eu enxergo ou não enxergo? Eu enxergo ou não enxergo? Pois este mundo com seus, deixa eu ver se eu lembro, 510 milhões de quilômetros quadrados, somando com a massa de água, cabe na mão de Deus. Já imaginou? Cabe na palma, esse globo cabe na palma da mão. E todos os habitantes. Esse que é Deus. Cabe. Então você tem que entender isso. Então cuidado, eu também, nós todos vamos tomar cuidado. Ele está dizendo: misericórdia, tem misericórdia de nós. Não é verdade? Então, porque já estás mortos, não é? E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A base deste mandamento, 2, é a união dos crentes com Cristo. Escondida significa que Deus completou totalmente a ação no passado, com resultados permanentes. Então, o que acontece? Nossa vida está com o Senhor. Então, precisamos de tomar, eu diria, muito cuidado com tudo o que fazemos. Está certo isso, queridos? Vamos lá. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então vós aparecereis com Ele em glória. Hoje Cristo habita à mão direita do Pai no céu, e está oculto aos olhos que vivem na terra, em algum momento do futuro. Ele irá aparecer na plenitude da sua glória. Quando isso acontecer, os cristãos também serão manifestos em glória com Ele. Que adianta, não? O meu líder é o presidente e o meu partido é o que está dominando. Domina o quê? Não é? A grande verdade é que tudo isso fica só na ilusão, queridos. Agora vamos lá. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra: fornicação, a impureza, a afeição
desordenada, a vil concupiscência, a avareza e a idolatria. Né? O mandamento mortificário se refere ao exercício prático de buscar e pensar nas coisas que são do céu. Você pensa por quê? Com a mente. Como? A mente. Vocês estão percebendo que tudo que nós estudamos na introdução está perfeito. Mente, cérebro, pensamento, e coisas assim, e tudo aquilo que nós hoje ensinamos a vocês. Não é isso? Esses versículos são listados do comportamento externo específico para as inclinações e pensamentos íntimos, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os irmãos sabem o que quer dizer ira de Deus? Trabalhando para isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui e vocês vão me responder. Quem aqui nasceu filho da ira de Deus? Levante a mão e diz assim: eu nasci filho da ira de Deus. Quem? Eu estou com a minha mão levantada. Quem aqui não nasceu filho da ira de Deus? Levante a mão. Levante a mão. Abre aí, Efésios capítulo 2, 1 a 3. Vamos ler? Nós estamos numa escola, né? Eu tenho que aprender tudo. Eu disse Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Vamos lá? Todos acharam? Amém? Tem escola bíblica aí, não? Só amém? Amém. Então amém. Vamos lá, todos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Lê o 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Quem nasceu filho da ira? Levante a mão. Aprenderam. Agora, quando eu leio João, Evangelho de João, capítulo 3, 36, não é? Nós, graças a Deus, não somos mais filhos da ira, mas nascemos. Não acredito. Ninguém escapa. Vamos lá. Eu disse Evangelho de João 3, 36. Vamos ler junto? Fala. Aquele que crê. Escola bíblica? Todo mundo aí está na escola bíblica? Vamos lá, João 3, 36. Eu quero ouvir a voz do auditório. Vamos lá? Juntos? Vamos lá? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Não tem jeito. A ira de Deus sobre ele permanece. Quem nos livra da ira de Deus é Jesus. Aleluia. Quando o aceitamos. A ira de Deus indica as graves consequências desses pecados. Colossenses 3,7. A descontinuidade de velhos hábitos, nas quais também andaste em outro tempo quando vivias nelas. Quando vivias nelas, enfatiza a descontinuidade entre a vida de antes e a vida agora dos cristãos. Vamos dizer juntos? Se alguém está em Cristo, vamos lá. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Remove da tua vida todo o pecado. Mas agora despojamos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Olha só, a comunicação obscena da vossa boca. Cuidado com o que você fala. O que Jesus disse quando nos comia sem lavar as mãos? Naquela ideia lá dos fariseus.
Ele disse o quê? Diga comigo, contamina o homem, não é o que entra pela boca, complete o verso, mas o que sai. Você está falando, cuidado, está mentindo, está falando de pornografia, falando de palavrão feio. Ah, mas eu tenho uma topada, aí xinga um palavrão, meu irmão, pede perdão a Deus, Senhor, me liberta disso. Pode? Aí eu fui na casa do meu irmão aí, mas ele xingou tanto palavrão. Meu irmão, muda isso, tira isso. Que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for para edificação. Tá certo? Despojai significa tirar ou remover alguma coisa. E é possível que seja um lembrete da metáfora da mudança de roupa típica de Paulo. Todos os versículos aqui listados estão relacionados a atitudes que destroem os relacionamentos interpessoais, né? Não mentais uns aos outros, pois que já nos despiste do velho homem, dos seus filhos. Então nós somos uma nova criatura. Então, o velho homem, vocês vão dizer comigo, já era. Eu agora sou um novo homem. Eu agora sou um novo homem. E vos vestiste do novo homem que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Não esqueça do que eu falei aqui sobre como eras, como somos, como ficamos, não é? Deus fez o homem reto. Eclesiastes 7:29. Mas o homem se meteu em muitas astúcias. Então ele passa pelo processo agora da purificação. A metáfora da mudança de roupa fala isso. Amém? O novo, eu substitui o velho, mas ao mesmo tempo está continuamente sendo renovado a fim de refletir a imagem de Deus. Quem vai ler para mim? 2 Coríntios 4, 3 e 4. Vamos ver se estamos nessa prática, refletindo a imagem de Deus. Disse 2 Coríntios 4, 3 e 4. Vamos ler juntos? Vamos lá? Eu disse 2 Coríntios 4, 3 e 4. Vamos lá. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século secou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Hoje você tem que refletir essa imagem, não é? Hoje eu vejo muitas pessoas querendo parecer com o mundo. Não, mas está na moda, eu quero andar na moda, eu corto o cabelo, está na moda esse corte, eu vou cortar. E as irmãs às vezes, não, mas a moda é assim, a gente tem que andar, todo mundo anda. Querido, o mundo jaz em quem? Que imagem você está trazendo para esse mundo? A imagem de Deus refletindo em você para a sua vida? Ou ainda tem resquício do velho homem? Tire essas coisas velhas, seja uma nova criatura. Amém? Então está aqui, referência ao novo homem se aplica a indivíduos, mas também tem um sentido corporativo relacionado ao corpo de Cristo, não é? Oh Jesus, o tempo se foi, né? Mas vamos lá. 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. A velha ordem era caracterizada por divisão étnica e social, mas a nova acaba com essas divisões do corpo de Cristo. A expressão "mas Cristo é tudo em todos" fala de sua supremacia e habitação nos cristãos. Cristo habita em você e viremos para Ele e faremos nele morada. Diga comigo, vós sois o templo do Espírito Santo que habita em vós, e não sois de vós mesmos,
Jesus, o Espírito Santo está aí, está morando aí, então deixa Ele trabalhar na tua vida. Os eleitos de Deus, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, eita Deus, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então está aí. Deixa eu ver se dá o meu trabalho. Eu quero ver quantos faltam de perfeito na roça. Não dá não. Eu vou parar aqui. E na próxima vida eu concluo esse estudo que eu estou fazendo aqui. Amém, queridos? Mas guarda essa palavra. Hoje vocês aprenderam sobre esse comando que é o nosso cérebro, a nossa mente, enfim, essas coisas parecem assim, mas para que o pastor está fazendo? Isso aqui não é uma aula de ciência, não é aula, não é e é, porque o que eu falei é o que é você, é o que acontece com você e através de você, e o que você precisa é você estar no comando. Para fechar, 1 de Pedro 5, 8 e 9, só isso. Eu disse 1 de Pedro 5, 8 e 9, eu encerro aqui, só para que você esteja muito vigilante nessa parte. Eu disse 5, 8 e 9. Vamos de pé e eu já passo a palavra ao pastor Luiz. 5, eu disse 8 e 9. Vamos dizer juntos? Vamos lá. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Tudo que você recebeu, você que está no seu lar, você que vai assistir amanhã com uma mensagem matutina, você deve de guardar. Agora eu volto lá no 11 do 119 do Salmo. Vamos restar? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bem, vamos ouvir esta noite. Queria sentar, não? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Os anúncios da semana são que de segunda a sexta-feira temos oração a partir das 8 horas da manhã aqui na nossa igreja. Quinta-feira tem culto às 19h30 e após o culto tem... Ok, então quinta-feira temos o culto às 19h30 apenas. Domingo tem escola bíblica dominical às 17h30 e tem o culto da Santa Ceia, culto de Santa Ceia às 19 horas. Os irmãos estão avisados. Eu passo aqui um lembrete também só para lembrar, principalmente as irmãs, né, os respectivos esposos, de que para o outro mês, no mês que vem, aí tem um outro convite também, que é um convite que eu também deixo lá no grupo, lá no WhatsApp, que é um congresso das irmãs. Então, mais para frente, nos próximos anúncios, eu começo a falar disso, porque ainda está um pouquinho longe. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Bem, não quero vamos orar, encerrar esse trabalho, né? Nosso Deus, nosso Pai está no céu, nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque estamos na Tua casa de oração, aprendendo, ó Pai, a Tua palavra. A Tua palavra diz que todo aqueles, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, considera como homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio, Pai, as provações e aquela casa continuou firme, porque estava edificada sobre a rocha. Ó Deus, que nós venhamos edificar a nossa casa na rocha, aleluia, para vencer todos os obstáculos desta vida. Pai querido, Pai amado, nos ajuda não somente ser ouvinte, mas praticante da Tua palavra.
agora nos despede, guardado, protegido, de guardar tua mão santa e poderosa, nos dando, ó Pai, uma noite abençoada na tua presença, pois são essas bênçãos que nós te pedimos com ação de graça, em nome de Jesus. Faz assim, Pai. E agora, querida igreja, o grande amor de Deus, Eu recebo, a graça de Jesus, o teu Filho amado, eu recebo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, eu recebo. seja com todos